Fala, companheirada. Hoje a gente está começando mais um capítulo da nossa caminhada. Estamos lançando hoje o primeiro programa do Podcaça, um podcast em defesa da educação, com um coletivo de trabalhadores, profissionais de educação, que estamos juntos pensando essa experiência do Podcaça. Podcaça, esse podcast em defesa da educação, que quer se transformar numa ferramenta a serviço das lutas da educação, porque a gente entende que a educação está no centro da discussão, da formação, da reconstrução do nosso país, da reconstrução da nossa democracia, do nosso projeto de sociedade, principalmente. E a gente precisa de mais ferramentas para falar de educação, para defender a educação, com todos os autores, com todos os protagonistas, com todos os atores e protagonistas da nossa sociedade. Dito isto, eu quero apresentar para vocês a primeira convidada, que já me emociona estar aqui na presença dela. Ela que é graduada em Pedagogia pela Universidade Santa Úrsula, mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense, foi reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, foi presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Ainda como reitora, se eu estiver errada, você vai me corrigir, recebeu o prêmio Mais Mulheres, instituído pela secretária especial de Políticas para Mulheres, Nilceia Freire, grande Nilceia, e que iniciou sua vida profissional como professora do ensino fundamental, como eu sou também, em 1969, ainda, sob o período da ditadura civil-militar. Com vocês, a professora Malvina Tuttmann. Obrigada, Malvina, por acolher nosso convite. E é uma emoção muito grande estar começando essa caminhada, esse projeto novo, junto com você aqui. Andréia, o prazer é todo meu e não é gentileza que estou fazendo nesse momento. É justamente pela proposta que o Podcaça, que eu faço um brinde, já que iniciamos, não é verdade? Um brinde à educação, um brinde a essa ferramenta importante e a esse coletivo que continua, apesar de tantas dificuldades que o nosso país vive, incluindo e destacando principalmente as questões educacionais, as sérias fraturas sociais que nós temos, dentre elas as questões educacionais, estar aqui conversando, refletindo sobre a importância da educação, sobre os caminhos que nós ainda continuamos tentando abrir, não é? Com outros e outros coletivos. Não é? Então, é um prazer muito grande poder participar desse movimento. Tenha certeza, o prazer e a honra é todo nosso. Eu tenho falado muitas vezes, estava conversando agora há pouco, um pouco antes, com você, e eu tenho uma premissa na minha vida. Eu acredito no afeto, eu acredito nos afetos, na política, nas relações sociais, nas relações profissionais, principalmente na educação. Eu sempre falo, para mim o afeto é revolucionário. E eu, quando comecei, assim, quando eu me vi professora, foi na escola pública, foi na primeira escola pública que eu atuei, na rede estadual de ensino. E foi com... Eu busquei Paulo Freire para me ajudar a entender qual era o meu papel naquela escola, naquele momento. Uma das primeiras frases do pensamento do Paulo Freire, que eu vou trazer para você, que mais me impactaram naquele momento, há 30 anos atrás, tem 30 anos que eu entrei para a escola pública. Ele diz que educação é um ato de amor. É, antes de tudo, um ato de amor, né? E aquilo me impactou, sabe? Aquilo me deixou assim, me descobrindo
como ser humano. E depois, lendo o livro do Paulo Freire, uma outra frase que eu queria ler para você, que eu não lembro de cabeça, ele diz o seguinte: como professor, não me é possível ajudar o educando a superar sua ignorância se não supero permanentemente a minha. Não posso ensinar o que não sei. E foi ali que eu percebi a importância da escola, da educação na minha vida, como eu tinha a necessidade de me educar para poder trocar, né? Trocar mais com os meus alunos e aprender mais com eles. E acho que me saí bem, até hoje tento me sair bem na prática, ali no dia a dia. Malvina, educar é um ato de amor. E para você a educação? Conta para gente. Também é, Andréia, e eu também me apoio, me fundamento em Paulo Freire. Claro que em Anísio Teixeira, claro que em Darcy Ribeiro, claro que em tantos outros mestres, mestras, não é? Mas Paulo Freire é um ícone para nós, né? E eu quero refletir, mais do que conceituar, né, a questão da educação, que eu também parto da premissa de que é um ato de amor, se você me permite, claro, contando como é que eu chego em 1969 à escola, já que você disse que eu inicio, e é verdade, num ano em que o país, né, não num ano, num período em que o país vive uma ditadura militar forte, né? E como é que eu chego à escola e como é que eu traduzo essa questão do ato de amor? Eu acredito que você me permite. Claro. E eu vou, então, compartilhar com você, com quem está nos brindando com a sua escuta, enfim, recordando tantos anos atrás. Primeiro, eu quero dizer que eu fui formada pelo Instituto de Educação, né? E eu saí considerando que sabia muita coisa. Eu sabia as regras estabelecidas, eu sabia que como devia ser a primeira atividade, a segunda atividade, o cantinho da leitura, o canto da criação, enfim. Eu sabia uma série de questões que me foram colocadas e que foram vivenciadas em escolas, no estágio do próprio Instituto de Educação, que tinha uma escola de aplicação. Então, eu fui assim. E fui para Padre Miguel. Morava no Meia. E fui para Padre Miguel. E, chegando em Padre Miguel, eu me deparei com uma realidade que não era aquela que eu tinha vivido nos meus bons anos de Instituto de Educação. Eu até confesso, sem sair da história, né, da minha história, eu até confesso que se você tivesse me perguntado assim, Malvina, qual era o seu grande sonho? Talvez você esperasse eu dizer assim, ser professora. Eu acho que até algum tempo atrás eu responderia isso, ser professora. Hoje, já fazendo, né, uma volta para dentro de mim mesmo, eu considero que eu queria mesmo era aluna do Instituto de Educação, que era o que muitas moças queriam. Eu acho que eu queria isso, ser aluna do Instituto de Educação. Quando eu começo, então, o exercício do magistério, e que a realidade é totalmente diferente, e que eu aprendo que tem que fazer uma fila para entrar na sala de aula, tem que fazer outra fila para sair da sala de aula, tem que fazer uma outra fila certinha para entrar no refeitório, né? Então, tudo isso eram reflexos do momento também que se vivia, né? E isso eu sabia fazer, mas os alunos não queriam isso. Era escola pública? Era pública. Escola Professor Firmo Costa, depois de muito tempo, eu já no INEP, eu fui homenageada
E foi uma grande homenagem e me levaram, sem eu saber, me levaram para visitar a escola. E aí uma ex-aluna daquele tempo era a diretora, naquela época que eu revisitei a escola, era a diretora da escola. Foi uma grande emoção. Mas deixa eu voltar, então, Andréia, para essa questão. Bem, e aí eu não sabia bem. Né? Uma coisa é você querer, outra coisa é como, né, isso acontece. E num determinado momento, eu cheguei em casa, né, e disse para uma pessoa muito importante na minha vida, que sempre foi minha mãe, eu disse para minha mãe, não quero mais ir para a escola, não quero, não é isso que eu quero. E ela disse, não, você começou, você queria entrar para o Instituto de Educação, agora você tem um compromisso com essa escola e com os seus alunos, você minimamente vai até o final do ano, você vai cumprir a sua tarefa. Depois nós conversamos. Sabe, a mãe, porque aí foi um encantamento, porque eles me ensinaram a ser professora. Eu me lembro, e já estou concluindo isso, eu me lembro que quando eu me deparei com aquela turma, né, sentada em pé, em cima da mesa, correndo pela sala, e eu sem o domínio, aspas, né, da classe, né, da turma, eu me lembrei, eu tenho que me apresentar e escrever o meu nome no quadro que se chamava Quadro Negro. Né? Eu tenho que escrever. Peguei um pedaço de giz e também me ensinaram que eu tinha que escrever em letra de forma, naqueles movimentos que você, Andréia, sabe bem. Só que o meu nome saiu todo pontilhado. Por que saiu pontilhado? Eu não fiz pontilhado, mas as minhas mãos estavam tão trêmulas, o meu coração batia tão forte, né, que eu não conseguia desenhar a letra em linha reta. Então saiu todo pontilhado. Sabe o que aconteceu? Os alunos riram. Eles riram. E eu olhei para eles com uma vontade de chorar enorme. E ri também. Eu vou pular um pouco essa conversa, né? esse detalhamento, para ir um pouco mais adiante. Continuei, fui, então, verificando o que podia fazer com outras colegas, enfim. E eu senti, logicamente, que eu não estava preparada, né? E aí eu acho que no primeiro ano, eu tenho a clareza, Andréia, que no primeiro ano eu nada ensinei, ou muito pouco, eu construí de conhecimento. Aí eu vou te responder a pergunta. Eu construí de conhecimento com eles. Eles me ensinaram o valor de ser professora. Foi, logicamente, com uma base boa de formação do Instituto de Educação, mas foi por meio daquele coletivo de crianças de várias idades, porque era uma turma de primeira série, de várias idades, que eu aprendi o valor de ser professora. Como? Escutando, aprendendo com eles, não confrontando o meu saber com o saber deles. Eu não sabia nada da vida daquelas crianças, como eles não sabiam da minha. E aí nós conversávamos, contávamos as nossas histórias. Né? Claro que não foi assim tão fácil, tão rápido, mas cheguei ao final do ano sabendo e dizendo para minha mãe, eu quero ser professora. Coisa bonita. E isso, acho que responde um pouco às questões que você traz
não conceitualmente o que é educação, mas fortalece a visão de Paulo Freire, que muito bem você traz, sobre a questão do amor, do afeto, da compreensão, do ouvir o outro, de se permitir ser conhecida também, de saber, eles se identificaram num determinado momento comigo no sentido de ela também não sabe. Ela também não sabe. E aí começamos a aprender juntos e juntas. Não sei se te respondi, mas me veio essa ideia, né, essa história que me emociona, porque eu tenho paixão, apesar de não ser um sacerdócio a nossa profissão, mas eu tenho paixão. Eu hoje diria, eu queria mesmo entrar para o Instituto de Educação, mas hoje eu tenho orgulho de dizer, eu sou professora. Essa é uma das grandes paixões da minha vida. Pode chorar. Sabe, Malvina, eu me emociono muito quando eu falo de educação. Eu fiz o curso de formação de professores no Colégio Estadual Heitor Lira, na Penha. E eu entrei ali não por vocação, eu não sabia o que era ser professora. Um pouco parecida, né, com a sua escola, com a sua história. Eu entrei ali porque naquela época ainda tinha que fazer prova para entrar para o segundo grau. Era segundo grau naquela época. E eu passei naquela prova. E eu lembro que era um orgulho da minha mãe. Eu tinha 14 anos, no primeiro ano do ensino normal, né, do antigo ensino normal. Eu não tinha a menor ideia do que era ser professora. Durante muito tempo, eu acho que eu concluí todo o curso sem ter ideia do que era ser professora. Eu exerci o magistério durante muitos anos na escola particular, pequenininhos, né, de pré-escola, educação infantil hoje, naquela época era pré-escola também. E só quando eu entrei para aquela escola, naquele presídio, que eu me vi naquela sala de aula com aqueles 30 homens no cubículo, com medo. Naquela época, na minha escola, não tinha quadro nem giz. Era ali, uns bancos, uns caixotes dentro daquela escola do presídio. E eu fui buscar ajuda. Eu chorei muito em casa. Fiquei muito deprimida porque aquilo me impactava como ser humano. Né? Eu pensava assim, como aqueles homens conseguem ficar 4 horas... Eu não entendia nem o que era o presídio. Para mim, o fato de eles ficarem 4 horas sem conseguir respirar naquela sala que eu estava com eles, para mim já era uma condição muito subhumana. E fui procurar estudar, procurei ajuda no sindicato, procurei ajuda com amigos, para poder entender qual era o meu papel. E gostei do meu papel ali. E também, junto com eles, eu aprendi que a educação ela é o motor de transformação da nossa sociedade, eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Mas, para não furar aqui o nosso roteiro, hoje você ocupa a presidência do Fórum Estadual de Educação, no Rio de Janeiro. É a coordenação do Fórum. Coordenação. Tá. E acho que tem muita gente que não entende, que não conhece o Fórum, que não sabe qual é o papel e a importância do Fórum, principalmente para os profissionais de educação, né, para os fazedores da educação no chão da escola, para os fazedores da educação no legislativo, nas áreas administrativas também, né, dos governos executivos, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é o Fórum Estadual, né? Qual é a função do Fórum, como é que ele funciona hoje, se vocês têm um espaço próprio para o Fórum, que eu acho fundamental. É isso, fala um pouquinho do Fórum para a gente. Claro, com muito prazer, inclusive porque o Fórum, especificamente neste momento, né, ele assume uma das suas principais atribuições, que é organizar, fazer parte, né, junto com os outros fóruns estaduais e distrital, né, de educação, e com os fóruns municipais coordenados pelo Fórum Nacional de Educação,
de organizar as conferências estaduais de educação para a elaboração do novo plano que já está às nossas portas para o decênio 2024-2034. Então, muito a falar sobre isso. Eu até já faço uma indicação e ouso, né, propor que, com outros profissionais, ou eu posso estar outra vez no podcast, né? Com certeza. Mas para que possamos falar até especificamente sobre essa construção do fórum, como ele se deu, o que aconteceu nesse percurso, nos 6 anos que antecederam o atual governo, como é que isso Sim. ficou, como isso foi desconstruído. Eu acho que isso merece um capítulo especial para a gente. Um capítulo especial para nós entendermos a importância. Bem, a grosso modo, eu posso dizer que nós temos um Fórum Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação ele foi recomposto agora, no atual governo, porque no governo passado, imediatamente após o golpe, né, que tivemos em 2016, em 2017, o Fórum Nacional de Educação, eu preciso dizer isso, mas vou falar das atribuições. Mas é preciso entender todo esse contexto, pelo menos um pouco disso. Ele foi desconstruído, porque o Fórum foi formado, né, o Fórum Nacional e os fóruns estaduais, distrital e os municipais, eles foram formados justamente para se desenvolver, né, as discussões sobre educação, sobre o que acontece nos territórios, não é? Até chegar a nível das políticas públicas do país e fortalecer o Plano Nacional e contribuir para a elaboração do Plano Nacional de Educação. Bem, então, a grande contribuição dele, né, é de poder, né, propor no seu coletivo, escutando o coletivo, de representações, né, representações do governo e representações sociais, de entidades e movimentos sociais. Depois eu digo algumas instituições que fazem parte do Fórum, são 45 nesse momento instituições do Fórum Estadual do Rio de Janeiro. Cada fórum tem uma composição mais ou menos semelhante, mas um número que não é estipulado. Enfim. Mas, voltando a 2016, especificamente em 2017, esse fórum ele foi desconstruído e as suas forças ficaram desequilibradas. Então, algumas entidades importantes do campo educacional foram retiradas. E aí, as fundações, as entidades voltadas para as questões, não é, de defesa de concepções neoliberais, elas se fizeram presentes. Nesse sentido, foi criado, né, um Fórum Nacional Popular de Educação. E o Fórum do Rio de Janeiro se associou, assim como outros fóruns, a esse Fórum Popular de Educação, onde as forças voltaram a ser equilibradas. Então, você veja, no país, nós tivemos, durante um bom período, 2 fóruns. Tanto que a última conferência,
que aconteceu em 2022, nós tivemos 2 conferências. A CONAI, Sim. que já era, desde a existência do primeiro fórum, era a CONAI, a Conferência Nacional de Educação, e nós tivemos a CONAI, que foi deste grupo, né, que foi colocado, né, foi escolhido para estar representando, né, as discussões de educação, e aí aquelas loucuras todas que nós vimos, escola sem partido, escolas cívico-militares, e podemos tirar do baú uma série de exemplos concretos que vingam, infelizmente, até hoje e que temos que combatê-los, né? Bem, e o Fórum Nacional Popular de Educação, que fez uma outra conferência e que resultou numa carta belíssima, Carta da Esperança. Vale a pena retomar, eu sei que você conhece, mas quem está acompanhando aí a nossa conversa talvez não tenha tomado ainda ciência. Vale a pena ver a Carta da Esperança, que foi feita pelo Fórum Nacional Popular da Educação, e o Fórum do Estado do Rio de Janeiro, ele participou intensamente, fazendo o que é a sua atribuição, que foi a sua pergunta. Que foi a sua pergunta, que é justamente discutir políticas públicas, acompanhar a implementação destas políticas públicas, fortalecer os fóruns municipais de educação, né, e avaliar essas políticas públicas pelo executivo e pelo legislativo, né? Então, isso é uma função importante. Por que é importante? É formado só por professores, por profissionais da educação e por todas as entidades que trabalham com a educação. Então, no fórum, nós temos, eu represento no fórum a ANFOP, Associação Nacional para a Formação dos Profissionais da Educação. Mas tem outras associações do campo científico, né? ANPED, ANPAI, e, SEDES, Associação Brasileira de Currículos, mas tem o nosso CEP, né? Sim. Está lá presente. Temos o SIMPRO, né? Sim. Temos a CUT, né? Temos a CNTE, né? E temos as representações estudantis no FERJ, nós temos a AERJ, nós temos a UBS, nós temos associações, grêmios, enfim, participando. Nós temos todas as universidades públicas com participação no fórum, né? Nós temos movimentos sociais, LGBTQIA+, nós temos, enfim, grupos que defendem as questões étnico-raciais, dos povos originários também. Enfim, nós temos uma multiplicidade de representações que não falam pela pessoa que está representando, mas que fala pelos seus coletivos, não é? Então, isso é de uma grande riqueza e de uma grande força social, né? De uma grande Sim. força social. Sim. Né? Não é um coletivo que tenha uma unidade, quer dizer, uma unidade como a ANFOP, que trabalha a questão dos profissionais de educação, que é importantíssimo. Mas nós temos vários olhares, né, nesse processo de construção. O que torna essa construção mais rica ainda. Que né? torna essa construção muito rica. Por isso, o fórum é um espaço privilegiado
e democrático e republicano para se encaminhar questões e, como estávamos conversando anteriormente, não é? Ter sempre mantida a esperança da abertura de novos caminhos. É uma força de vários coletivos que certamente têm posições, às vezes diferenciadas, mas não antagônicas, e que nós crescemos nesse sentido. Por isso, a grande atribuição nesse momento, que faz parte dele, já concluo, Não tem problema. que é justamente a organização das conferências. E aí eu gostaria que pudéssemos ter um espaço, quando vocês considerarem adequado, né? Mas as conferências vão acontecer ainda, as municipais, intermunicipais e a estadual, ainda nesse segundo semestre, porque nós temos pressa. E mais do que nós temos pressa, porque isso já era para ter acontecido e não aconteceu no governo passado. Eu não sei nem que plano de educação nacional sairia, né? Nem se sairia um plano de educação nacional. Isso que foi um ganho democrático importante. E porque a Conferência Nacional, que é coordenada pelo, agora, um fórum só, porque o governo, então, ele retoma a 2017 e reconstitui nas suas bases legais o Fórum Nacional de Educação. Continuamos com o FNPE, mas é o Fórum Nacional de Educação que traça, junto com todos esses movimentos circulares que se dão, inclusive nos territórios, que vão contribuir para trazer a realidade e, trazendo a realidade, poder traçar políticas públicas diferenciadas, mas que atendam às grandes fraturas sociais do nosso país. Nossa, mas falei muito. Adorei, é uma aula, você é uma aula. Malvina, estar com você é uma aula. Toma uma água aí. Malvina, nesse sentido, eu acho que o desserviço, né, que o governo, o desgoverno, ou o antigoverno, eu chamo de antigoverno passado, o antigoverno federal passado, ele nos causou um desserviço à educação. Mas, nesse sentido, ainda bem que a gente não teve o Fórum Nacional, o Plano Nacional aprovado por esse antigoverno. Sim, né? O trabalho de reconstruir todos esses fóruns, toda essa discussão, toda essa formulação vai ser muito grande, não tenho dúvida, mas também não tenho dúvida que a gente dá conta, né? Vocês, os fóruns todos, principalmente você aí no Rio de Janeiro, pilotando essa luta. Tenho certeza que a gente dá conta. E acho que a gente vai ter um plano nacional muito mais próximo da nossa realidade, da necessidade desse momento que a gente vive, muito mais voltado não só para a reconstrução, né, dos eixos de educação, das políticas educacionais, mas a gente vai ter aprendido talvez uma lição amarga, né, mas uma lição que precisamos ter mais cuidado com as políticas públicas, principalmente com a educação. Sem dúvida. Então, eu acho importantíssimo isso que você está colocando. Eu acho necessário a gente aprofundar essa discussão sobre o fórum, sobre o papel do fórum. Eu ia entrar nesses um pouco, né, em alguns temas. Por que eu acho, né, tão necessário você vir aqui mais vezes, colocar para a gente as datas? Porque eu acho que os companheiros têm que participar, os colegas profissionais de educação, eles têm que saber o que está acontecendo. É claro que a luta por salário, por qualidade, né, no nosso trabalho, no dia a dia, no chão da escola, ela é fundamental para a gente continuar existindo, inclusive como profissional. Claro. Né? Mas há outras discussões que antecedem e que, da mesma forma, nos preparam, nos formam
e nos colocam no centro da discussão de salário, de plano de carreira, de Isso tem que estar defasagem, no plano. que está dentro do Plano Nacional. Exatamente, tem que estar no Né? plano. A valorização Exatamente. dos profissionais da educação, a gestão democrática tem que estar no plano, o orçamento tem que estar no plano. Não é? Então, essas são questões fundantes. E eu queria falar uma outra coisa. Fica à vontade. É fundamental que aqui no Rio de Janeiro possamos outra vez repetir, porque eu tenho me repetido e muitos têm se repetido também, o plano que está para terminar, porque nós estamos começando um próximo. E aí em nome do fórum, eu acho que eu posso fazer isso, né? Em nome do fórum, eu gostaria, já que foi feito um convite a mim, eu já aceito, que nós pudéssemos ter o Podcaça como um veículo também de informação desse processo das conferências até a Conferência Nacional, para que mais pessoas, mais profissionais, e não só da educação, não. Sociedade. Os fluminenses, né? Sim. Podem ser flamenguistas, botafoguenses também, sem nenhum problema, vascaínos, mas os fluminenses, eu sou fluminense, por acaso, né? Mas os já entendi a sua simpatia por aquela pessoa. Mas que a população fluminense pudesse ter conhecimento do que é seu por direito. Não claro. É? Por quê? E aí, friso, nós não temos um plano estadual de educação. Tem um plano nacional e os estados e o Distrito Federal têm que ter um plano. E os municípios têm que ter o seu plano correspondente às suas necessidades, guardadas as metas e estratégias estabelecidas no plano nacional. Né? Isso sob a forma de um sistema educacional complexo, sim, importante. Só que o Rio de Janeiro, ele arquivou. Nós fizemos um congresso, né? Quer dizer, nós não é Malvina, não. Houve um congresso com uma grande participação. Eu não era ainda da colegiada do Fórum Estadual de Educação, eu estava no Conselho Estadual de Educação e houve um grande congresso para se discutir as metas e estratégias para o Plano Estadual de Educação. E, Andréia, eu vou responder uma coisa que você iria me perguntar, se eu não falasse agora. Aonde está esse plano? Ele está arquivado na Alerj. Ele está arquivado na Alerj. E o plano está terminando. Eu ia te perguntar assim, sabe por quê? Vou cortar um pouquinho. Eu ia te perguntar, porque eu atuei na Alerj como assessora, e quando esse plano estava sendo formulado, eu ia te perguntar que fim levou esse plano. Eu estava na UERJ, aliás, quando você tomou posse, na solenidade de posse no Conselho, lá de estadual. Estadual, isso. E eu estava na Alerj naquele momento também, né? E chega a ser uma ação, se não premeditada, não sei, criminosa, né? Arquivar o plano, arquivar o processo de discussão do plano e a gente enfrentar os últimos 6 anos, 5 anos, com certeza, da forma como a gente viveu desse desmonte todo. Exatamente, porque se não tem plano, você está perfeita, Andréia, porque se não tem plano, acaba sendo uma ação entre amigos. E quantos governadores? Não preciso dizer que quem mora no estado do Rio de Janeiro sabe. Quantos secretários ou secretárias de educação? Nada contra eles ou contra elas, mas se não tem um plano, que é uma proposta de Estado, não é? Vão surgir ações que eu defendo. Mas para eu defender, eu posso defender na minha casa, com a minha família, mas não para a vida do Estado do Rio de Janeiro, especialmente a questão educacional. Então, nós não temos o Plano Nacional de Educação, o professor Luiz Dourado
coloca muito bem isso, ele é o epicentro da educação. O que fizeram, André, com ele? Tiraram ele de lado. Exatamente. Jogaram ele para o lado. E aí, no Rio de Janeiro, é um único estado que não tem um plano nacional, e aí entram programas, projetos que não estão em lugar nenhum, estão na cabeça de quem, naquele momento, está no governo. E muitos de desmonte da educação, de precarização e de privatização da nossa educação. Né? Malvina, falando um pouquinho mais sobre o fórum, vou falar muito rapidamente, para você ficar bastante à vontade, usar o seu tempo. Nós sabemos que, como você colocou, o fórum tem muitas demandas, tem muitos assuntos que precisam ser tratados, né, encarados, discutidos, debatidos. Da mesma forma, a gente tem, nesses movimentos todos, a gente tem muitos protagonismos. Temos o profissional de educação, seja ele professor, administrativo, a merendeira, com quem eu tenho muito respeito. Nós temos os fóruns especificamente, temos as associações. Agora, a gente tem uma categoria muito especial para mim, e acredito que para você também, pelo pouco que eu te conheço, que são os estudantes. Né? Perfeito. Eu acho que eles é necessário também que os nossos colegas educadores percebam que esses estudantes hoje eles têm o direito legítimo de estarem protagonizando junto com a gente todos esses movimentos de reivindicação, de luta, de fórum, né, acadêmico. Eles também são protagonistas dessa luta e são importantes. Na minha avaliação, queria que você falasse um pouquinho do papel para a gente... porque você já colocou tanta coisa que eu não quero interromper o seu raciocínio, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, do movimento, principalmente os secundaristas, né, que estão aí na rua, querendo ajudar a gente a construir essa educação de qualidade. Né? Sem dúvida. Os estudantes, eles são fundamentais. Eu iniciei a nossa conversa, né? Você Sim. me fez uma boa provocação para eu iniciar dessa forma, dizendo da importância e do meu aprendizado, do nosso aprendizado com os estudantes, não é? E como nós somos freirianas, nós acreditamos que a construção do conhecimento, ela não é bancária, não é? Isso eu não passo o conhecimento para o outro, mas nós construímos juntos, né? Juntas. E o estudante é fundamental nesse processo de refletir as questões. Né? Eu vou contar um caso, eu sou uma contadora de casos. Adoro casos. Vou contar um caso. Quando eu estava na discussão da Base Nacional Comum Curricular, que é uma outra questão, Sim. eu estava, naquele momento, no Conselho Nacional de Educação. E eu sempre fui contra, e fomos 3 votos contrários. O da conselheira Márcia Ângela Aguiar, da conselheira Aurina e o meu. Votos vencidos, já sabíamos, mas nos manifestamos porque ele fere, né? A Base Comum Nacional, ela fere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Ela fere, porque houve uma conquista imensa da obrigatoriedade da educação dos 4 aos 17 anos. E aí ela apresenta, num primeiro momento, uma base que vai até o ensino fundamental e depois um outro documento que não conversa com o primeiro, que é essa loucura que se transformou do novo ensino médio e que surge com uma medida provisória. Poxa, falar de medida provisória para a educação, para nada, mas para a educação é uma coisa entristecedora. Bem, por que eu estou falando isso? No processo de discussão pelo Conselho Nacional de Educação, cabia ao Conselho Nacional de Educação fazer audiências públicas. Coube ao MEC elaborar a base, né, e ao documento, que
foi entregue ao Conselho Nacional de Educação. E cabia ao Conselho Nacional de Educação, pelo seu próprio regimento, abrir consultas públicas. E assim foi feito. Uma consulta pública, que foi no norte do país, não aconteceu, porque os movimentos, né, isso é fantástico, né? É fantástico o processo de resistência, né, de luta, e aí nós nos unimos, professores, os profissionais que atuam dentro da escola, a comunidade, os sindicatos, os estudantes, enfim. E era num hotel. Aí eu preciso contar esse detalhe, porque quem é contadora de caso conta os detalhes. Quero saber esses detalhes todos. Queremos saber esse detalhe todo. Então, foi num hotel. Por que foi num hotel? Para impedir a entrada de quem era contrário, quem ia lá para a audiência, para se posicionar contrariamente. Então, foi num hotel, um hotel de razoável luxo, né? Em Belém. E aí não aconteceu porque o movimento sindical, entre outros, ocupou a mesa que o CNE iria conduzir a audiência pública e passou a fazer as discussões, e eu aplaudindo, eu achei fantástico. Mas, paralelamente a isso, outras pessoas queriam participar também, né? E tinha um grupo de estudantes do ensino médio de uma escola de Belém que tinha ido com um grupo de professores dessa escola. E aí, alguns conselheiros se reuniram com esse grupo para escutar o que eles tinham a dizer. E ficamos numa sala paralela, uma sala confortável, com cadeiras estofadas, com ar-condicionado. Belém é quente, né? É lindo, mas é muito quente. Muito quente. Bom, e aí começamos a ouvir. Num determinado momento, um estudante disse o seguinte, mais ou menos assim: quem conta um conto, eu não sou mineira, mas mineiro também faz isso, carioca também faz, todo mundo faz um pouco, né? Quem conta um conto aumenta ou diminui um ponto. Então, deem um desconto na minha fala. Mas a história é verídica. Num determinado momento, ele pede a palavra, se apresenta e diz assim: eu poderia ficar aqui por um bom período de tempo. Sabe por quê? Porque aqui tem ar-condicionado, eu estou sentado numa cadeira confortável, eu estou num ambiente que eu estou sendo escutado, estou sendo provocado a falar, não é? Com total liberdade. E eu quero dizer que, às vezes, eu acordo, eu estudo numa escola pública, ele dizendo, e eu, às vezes, acordo pela manhã e sento na cama e não me dá vontade de ir para a escola. Mas eu levanto e vou. Ando muito, chego com a camisa da escola ensopada. Lá não tem nenhum ventilador. Às vezes, eu tenho vontade, eu, meus colegas, minhas colegas, temos vontade de ir a um banheiro, mas só tem um banheiro. Não é um banheiro para as moças e para os rapazes. Não, tem um banheiro só. Os professores e as professoras, se nós pedirmos, eles deixam. Mas eu não vou. Eu não vou porque eu não quero perder uma aula. E se for, tem uma fila muito grande. E os senhores e as senhoras sabem por que eu não quero perder uma aula? Eu não quero perder uma aula porque eu quero ser padre. Eu quero ser padre. E para ser padre, eu não quero
para ser padre, eu preciso ter conhecimentos que não são só alguns conhecimentos importantes de matemática e de português, que são importantes sim. Mas eu quero filosofia, eu quero história, eu quero saber a história das religiões, eu quero geografia, eu quero artes. Então, eu e meus amigos não estamos discutindo, eu não deixo de ir à escola, porque tem 15 disciplinas, porque eu escuto algumas discussões de vocês que tem que diminuir o ensino médio, porque são muitas disciplinas e isso faz com que o aluno se evada da escola. Não, nós desistimos, às vezes, da escola por outros motivos. Ou por esses que eu falei, ou porque a gente tem que trabalhar na lavoura, ou porque tem que fazer isso, ou tem que fazer mais aquilo. Não é pelo número de disciplinas. Não que não possa ser revisto isso, mas a escola tem que nos dar condições de construir conhecimentos que nos possibilite ser o que a gente quiser ser. Fantástico. Não é fantástico Claro, isso? Claro, Não é? eles sabem. E aí eu te respondo já concluindo, dizendo isso. Tem que escutar. Como é que eu vou imaginar o que você está pensando, o que você quer, não é? A gente tem que escutar o outro, tem que se colocar na posição do outro. O que é interessante para mim não é interessante para outro. Rapidinho, uma outra situação do Conselho Nacional de Educação. Agora, no Conselho Nacional de Educação, eu fazia parte da Câmara de Educação Básica, tem superior e básica, da básica, e o relator das diretrizes para o que se tornou o novo ensino médio, ele defendia que nem todo mundo, nem todos os jovens querem ser da escola. Ele dizia para mim, porque eu defendia, quer dizer, entrar na universidade, eu defendia que todo mundo tem que ter a oportunidade. Claro. Se quiser entrar, vai entrar, mas se não quiser, não vai entrar. Mas tem que ter a oportunidade. E ele dizia assim, Malvina, isso é um sonho seu. Nem todo mundo quer ir para um mercado, para o mundo de trabalho, quer trabalhar, quer empreender. Essa é uma outra discussão importante da gente ter, né? Quer empreender. Aí eu perguntei para ele, e a sua filha vai fazer universidade ou ela quer conhecimentos que permitam ela caminhar pelo empreendedorismo? Sem querer causar nenhuma polêmica nesse momento que nós duas estamos aqui conversando, Andréia. Só para refletir mesmo. E ele disse, não, ela está se preparando, ela vai fazer medicina. Não é? Então, são essas questões que precisam ser postas à mesa. A vida levou essa moça a escolher a medicina. Exatamente. Porque os nossos meninos não podem ter opção. Ele quer ser padre. Será que ele vai conseguir ser padre? Claro. Não é? Eu acho emblemática esse depoimento desse estudante. Parece que eu estou vendo, Andréia, esse estudante na minha frente. Eu acho emblemático porque ele foi extremamente verdadeiro. E é isso, vamos escutar. Por que não escutar? Por que eu sou a dona da verdade ou você, ou um conjunto de profissionais? Não, nós temos muito a contribuir, sim. Até porque depois que de 69, que eu aprendi o valor de ser professora de educação pública desse país. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou professora da educação pública desse país. Depois que eu aprendi isso, eu aprendi também que eu pouco sabia conceitualmente. E aí fiz, como você disse, fiz a graduação, fiz a pós-graduação, continuo estudando, continuo discutindo, pesquisando com os meus pares, aprendendo com
com senso comum. Com senso comum. O senso comum ele não se opõe, né, à cientificidade da universidade. A Sim. gente tem que trazer o senso comum para a universidade Ao contrário. também. A gente Não é? precisa dele aqui. A gente precisa dele, né? Então, eu não, eu estou defendendo a escola, né? Mas eu não estou defendendo a escola, a universidade. Eu estou defendendo que nós temos o direito constitucional de, ao longo da vida, ensinar e aprender nesse coletivo. É um pouco isso, Andréia. Hoje, a gente tem a discussão do novo ensino médio, que não começou de agora, vem lá de 2012, eu acho, 13, né? Vem caminhando até a implementação da forma como foi feita. Para você, Malvina, é para revogar ou é para reformar esse novo ensino médio? Então eu vou falar Fala olhando para eles. Para os companheiros que estão aqui e quem mais estiver por aí, não é? Revoga ensino médio. Isso. Revoga. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, no meu entendimento, até porque vivenciei, estava no Conselho Nacional de Educação desde 2012, então vivenciei todo um processo, né? Não, se eu só tivesse lido os escritos, as análises, enfim, também seria muito válido, mas mais do que isso, eu fui uma das protagonistas, desculpem, pode parecer falsa modéstia, mas fui protagonista aprendendo, né? O momento é de revogar, escutar os estudantes, escutar os profissionais da educação, escutar o que o nosso país necessita e quer. E aí eu poderia concluir, talvez, com o grande patrono Paulo Freire, mas eu vou concluir falando porque não falamos de cultura, né? E tudo isso está imbricado, né, em cultura também. Vou falar de Gonzaguinha, que eu gosto muito, né? Vamos lá construir o que será. Obrigada, Malvina. Eu acho que tem muita coisa para te perguntar, tem muita coisa para aprender com você, para absorver de você. Você, com certeza, vai ser uma sócia com cadeira cativa aqui no Podcast, um podcast em defesa da educação. Muito prazer. Eu acho que eu encerro por aqui, porque foi uma aula para mim, tenho certeza que foi uma aula para quem está nos ouvindo, foi uma aula, inclusive, para quem pensa contrário ao que a gente defende, né? A educação laica, pública, de qualidade, socialmente referenciada, culturalmente referenciada, né? Com respeito aos nossos alunos, aos nossos estudantes, principalmente a eles e a todos os protagonistas, os demais protagonistas da educação. Malvina, obrigada. Mais uma vez, obrigada, infinitamente, eternamente obrigada. Eu é que agradeço a grande oportunidade de estar vivenciando essa nova ferramenta, que eu estou aprendendo também, não é? Eu também. Com pessoas tão estimulantes que nos fazem refletir sobre a nossa própria prática. Né? Obrigada, Muito obrigada. Maurina. Até a próxima. Enorme.